Olá, minha amada irmã, meu amado irmão, família de fé, bom dia. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Essa terça-feira, dia 15 de março, quero desejar a você todas as bênçãos do coração de Deus. Quero rogar ao Senhor nesta manhã um dia profético na sua vida. Quero rogar a intercessão de Nossa Senhora aos santos anjos sobre a tua vida, bênção, prosperidade, alegria e esperança. Eu peço ao Espírito Santo neste dia já que traga ao seu coração muita luz, que traga à sua mente uma consciência santa. Eu rogo ao Espírito Santo que ele venha incomodar você nesse dia para que você tome atitude segundo o coração de Deus. Eu rogo nesta manhã uma intercessão para que a tua vida seja uma vida unida a Deus. Hoje eu estou aqui para rezar por você. Fui provocada hoje na minha oração da manhã, rezando aqui, e o Senhor me trazia pessoas, o Senhor me mostrava corações, o Senhor me mostrava situações, e o Senhor dizia, né? Eis que hoje é um dia que eu desejo de todo o meu coração trazer pessoas, abençoar pessoas, e eu quero dizer, você é o alvo dessas bênçãos de Deus. O que Deus mais deseja, o que Deus mais anseia é nos ver junto dele, unido a ele. Então que hoje o seu coração esteja atento a este movimento do céu sobre a terra. Há um movimento do céu sobre a terra. Quando nós lemos lá nos escritos de São Paulo, a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos foi quando Jesus veio, Jesus se encarnou, né? Jesus se encarnou. E hoje eu vejo, é um dia pleno, hoje é um dia de graça, hoje é um dia profético, hoje é um dia de Deus revelar o nosso coração. Por isso esteja atento esteja atenta a este movimento. Não seja uma mulher distraída que fica ali às vezes, né, tão preocupada com o que está respondendo no mundo virtual, no mundo imaginário. Entenda uma coisa, Deus, ele não está no mundo imaginário, Deus está no teu mundo real. E Deus quer falar com você de uma forma real e concreta nesse dia de hoje. Por isso, pare de perder tempo com as coisas imaginárias e entre no mistério do mundo real. Entre no mistério daquilo que é real na tua vida e que te levará para a eternidade. Amém? Não podia deixar de começar a nossa reflexão sem trazer isso ao seu coração. Estava aqui rezando e era isso que Deus trazia para mim hoje, neste dia. Eu creio que não é só para mim, mas é para todos vocês da família de fé. Eu começo esse dia entregando isso para vocês. Eu começo esse dia liberando essas palavras que o próprio Deus colocou no meu coração. Amém? Eu espero que você receba, eu espero que você esteja disposta a assumir tudo aquilo que Deus tem para te entregar. Amém? Glória a Deus, gente. Eu ouvi um glória a Deus aí? Amém. Vamos pegar então o nosso direcionamento espiritual. Nós estamos aí fazendo as meditações da Quaresma. E aí eu queria dizer para vocês, né, ontem uma irmã disse assim, esse livro inteiro é só das meditações da Quaresma? Eu disse, não, esse livro inteiro é do ano inteiro, né, gente? Quem está aí comigo já desde o início do ano, nós temos aqui um projeto de direção espiritual para o ano todo. Nós temos aí reflexões para agora, para a Quaresma. Nós também teremos propósitos de oração para abril, para maio, para junho, para julho, para o mês inteiro. Então, quem tem dúvida do que tem aqui no direcionamento, não está só a Quaresma, tá? Está o ano todo, onde você vai poder estar rezando conosco. Amém? Glória a Deus. Vamos pegar juntos, então, lá na página, vamos fazer a nossa oração preparatória, lá na página 22. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quero que você tome comigo a oração da página 22. Oração ensinada por Nossa Senhora de Fátima aos pastorzinhos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Pega comigo hoje, dia 15. Hoje, dia 15 de março, estamos lá na página 332. Deixa eu só pegar meu óculos. Estou enxergando direito. Página 332. Terça-feira. Efeitos que nos produz a divina graça. Ela é um tesouro infinito para os homens, do qual os que usaram têm sido feitos participantes da amizade de Deus. Por que havemos de ter inveja dos grandes do mundo? Se estamos na graça de Deus, participamos de sua própria natureza. Somos, por assim dizer, um com Ele. E de momento a momento, podemos adquirir tesouros imensos de merecimentos para a eternidade. A nossa alma é então tão bela aos olhos do Senhor que põe nela sua complacência. Tudo isso Jesus Cristo não-lo mereceu pela sua paixão. Por isso devemos prestar-lhe contínuas ações de graças. No dizer de São Tomás de Aquino, o dom da graça é superior a todos os dons que uma criatura possa receber. Preste atenção nessa meditação, meus irmãos. Porque a graça é a participação da própria natureza de Deus. Já antes tinha São Pedro dito, para que, por elas, as promessas, vos torneis participantes da natureza divina. Tal é a dignidade que Jesus Cristo nos mereceu pela sua paixão. Ele nos comunicou o mesmo resplendor que recebeu de Deus. Numa palavra, quem está na graça de Deus forma, de certo modo, uma pessoa com Deus. Eu vou repetir esse trecho. Numa palavra, quem está na graça de Deus, forma, de certo modo, uma pessoa com Deus. É um espírito com Ele. E como disse o Redentor, na alma que ama a Deus, vem habitar a Santíssima Trindade. Viremos a Ele e faremos nele morada. É tão bela aos olhos de Deus a alma em estado de graça, que Ele próprio lhe faz elogio. Como és formosa, amiga minha, como és formosa. Parece que Deus não pode apartar dela os olhos, nem cerrar os ouvidos a nenhum de seus pedidos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos,
e os seus ouvidos abertos aos rogos deles. Dizia Santa Brígida que nenhum homem poderia ver a beleza de uma alma na graça de Deus sem morrer de alegria. E Santa Catarina de Sena, tendo visto uma alma assim, afirmou que de boa mente daria vida para que nunca aquela alma perdesse tamanha beleza. Por isso, a mesma santa beijava a terra que os sacerdotes pisavam, pensando que pelo seu ministério as almas eram colocadas na graça de Deus. Além disso, que tesouros de merecimento não pode ajuntar a alma em estado de graça? Cada instante pode adquirir uma glória eterna, porquanto, como diz São Tomás, qualquer ato de amor produzido pela alma merece um paraíso à parte. Por que temos tanta inveja dos grandes do mundo? Estando na graça de Deus, podemos adquirir continuamente grandezas muito mais altas no céu. A paz de que ainda na terra goza a alma em estado de graça só pode ser compreendida por aquele que provou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Não pode deixar de ser cumprida a palavra do Senhor. Gozam muita paz os que amam a divina lei. A paz do que vive unida com Deus excede todas as doçuras que nos podem advir nos sentidos ou do mundo. Ó meu Jesus, vós sois o bom pastor que se deixou matar para nos dar a vida. A nós, vossas ovelhas. Quando eu fugia de vós, não deixastes de correr atrás de mim e de me procurar. Recebei-me agora que vos procuro e que volto arrependido a vossos pés. Restituí-me a graça que miseravelmente perdi por minha culpa. De todo o coração me arrependo e quisera morrer de dor quando penso nas inúmeras vezes que vos voltei as costas. Perdoai-me pelos merecimentos da morte cruel que por mim padecestes na cruz. Prendei-me com os doces laços do vosso amor e não permitais que outra vez me afaste de vós. Dai-me forças para sofrer com paciência todas as cruzes que envieis, visto ter merecido as penas eternas do inferno. Fazei que abrace com amor os desprezos que me possam vir dos homens, visto ter merecido estar eternamente sob os pés dos demônios. Fazei numa palavra com que obedeça em tudo às vossas inspirações e vença por vosso amor qualquer respeito humano. Resolvido estou a servir de hoje em diante somente a vós. Digam os outros o que quiserem, eu quero amar somente a vós. Olha que forte. Vou repetir. Digam os outros o que quiserem. Eu quero amar somente a vós, meu Deus amabilíssimo. Só a vós quero agradar. Mas dai-me o vosso auxílio, sem o qual nada posso. Amo-vos, Jesus, meu Deus. Amo-vos sobre todas as coisas, de todo o coração, e confio em vosso sangue. Maria, minha esperança, ajudai-me com as vossas orações. Glorio-me de ser vosso servo
E vós vos gloriais de salvar os pecadores, que a vós recorrem. Socorrei-me, pois, e salvai-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero convidar você nesta manhã, mediante essa meditação, a voltar os seus olhos para aquilo que Deus hoje te pede para que você seja, e não o que você deseja ser. Busque hoje a reconciliação interior. Busque hoje o teu coração estando na vontade de Deus. Deixe agora as rebeldias de lado e permita que a presença de Deus amance o seu coração. Por que invejar o mundo? Por que querer ter tanto? Por que querer agradar tantas pessoas? Por que se aprisionar em relacionamentos? Por quê? Por que querer que todo mundo te obedeça? Por que querer que todo mundo goste de você? Por que não aceitar que as pessoas não concordam com o que você diz? De que vale ganhar o mundo? De que vale ser querido por todo mundo? Mas contrariar as leis de Deus? De que vale concordar numa rodinha com as risadas, com as piadas, com as zombarias e desagradar o coração de Deus? As pessoas, dali depois daquelas risadas, dali depois daquelas piadas, elas vão embora. Elas vão embora. Cada uma vai para sua casa. E você? E você precisa voltar para sua amizade com Deus. De que vale concordar? Aceitar? Sendo que depois essas pessoas que te impuseram vão embora. E você vai ficar somente com o Senhor. Reconcilie com Ele neste dia. Reconcilie com Ele neste dia. Esteja em estado de graça. Esteja em estado de concordância com Deus, com o que Ele tem colocado, com o que Ele tem apresentado. De que vale hoje ser aceito, as suas opiniões serem aceitas, mas diante de Deus é tudo o contrário. Deus é eterno, as pessoas são passageiras. Talvez aquela mesma pessoa que você riu, que você zombou ontem, hoje talvez ela nem vai existir mais. Esteja com aquele que é eterno. Esteja com aquele que tem autoridade sobre a tua vida verdadeiramente. Não se perca. Não perca os teus valores. Não perca a tua dignidade, dada por Deus. Não foi nem construída por você, não foi dada pelos seus pais. A sua dignidade foi dada por Deus. Não perca ela. Não se perca. Não se perca. Que Jesus neste dia derrame sobre nós do seu Espírito. E que este Espírito toque na nossa consciência e nos dê coragem de viver essa reconciliação com o nosso Senhor. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém? Amém. Vamos pegar juntos o Evangelho de hoje, a palavra que está na agenda de Deus, né? Como diz uma conhecida minha, a Maria Francisca, fundadora da comunidade Oásis, a agenda de Deus para nós, para este dia 15
de março de 2022. Vamos pedir ao Espírito. Vamos pedir que esse Espírito venha sobre nós, sobre o nosso entendimento, sobre a nossa consciência, sobre a nossa razão. Vamos pedir, vem Espírito Santo. Peça assim, Espírito, vem sobre mim. Espírito, há tantas coisas que dentro do meu coração, na minha mente, à minha volta, fala isso para o Espírito Santo, que me impedem de aceitar a palavra de Deus. Me ajuda, Espírito, a compreender melhor, a ser uma boa terra, que a palavra vai ser lançada, vai ser semeada dentro de mim e eu vou gerar vida, eu vou gerar frutos com esta palavra. Peça ao Espírito, me faça hoje, Espírito Santo, uma terra boa, uma terra fértil, que aquilo que Deus coloca eu consiga reproduzir conforme está no coração dele. Senhor, permita que hoje eu seja essa terra preparada pelo Espírito. Amém. Amém? Hoje, o evangelho de hoje está lá em Mateus, capítulo 23, dos versículos de 1 a 12. Mateus 23, de 1 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles fazem e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com os trechos das Escrituras nas testas e nos braços e põem a roupa longas e franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de um pai, pois só um é vosso pai, aquele que está no céu. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o evangelho de hoje, é o evangelho forte que vem nos trazer essa hipocrisia, muitas das vezes dentro da igreja, mas fora dela também, nas nossas casas, por exemplo, dentro da nossa família, Esse evangelho de hoje, vamos olhar dentro do contexto da Quaresma, onde toda a liturgia, a igreja, tudo gira em torno da conversão. Tudo gira em torno da oração, da união da alma com Deus. Essa conversão, essa mudança de mentalidade, mudança da forma de pensar, gera união com Deus. A Quaresma, ela trabalha na liturgia, nas músicas, tudo isso. Uma forma de conduzir o povo de Deus para uma mudança de vivência, para unir aquela alma, para unir aquele povo a Deus. E veja, Jesus começa neste evangelho dizendo assim, ele diz para uma multidão, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade. Aqui ele está falando do povo da igreja, do templo.
Esse povo, eles têm autoridade para ensinar, para falar, para pegar um trecho das Sagradas Escrituras e falar. Eles têm autoridade. Porém, o que eles praticam fora não são coisas confiáveis. Veja, isso é muito interessante. Isso nos faz pensar e nos faz meditar na graça sobrenatural que vem sobre a liderança da igreja, a graça sobrenatural que está sobre um coordenador de um movimento, a graça sobrenatural que está num pai e em uma mãe, que são pessoas de quê? De autoridade no mundo. Um pai e uma mãe, eles são autoridades dentro de um lar. Não é o filho que é a autoridade, é o pai, é a mãe. Dentro de uma cidade, a autoridade naquela cidade são quem? São os vereadores, o prefeito, os padres. Esses são autoridades. E aqui Jesus está falando, eles têm capacidade para estar falando. Mas eles são gente. Eles são humanos. Eles têm as fraquezas deles. Então, vocês precisam entender que o que eles falam é a verdade. Porém, nem sempre o que eles vivem é o que eles pregam. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia assim em um de seus escritos: Senhor, eu canto o que eu quero viver. Senhor, eu canto o que eu desejo viver. Porque nem sempre a gente pega uma palavra e a gente vive na íntegra aquilo que a gente está falando. Por quê? Porque, gente, há uma condição humana. E nós precisamos entender isso, principalmente a liderança. Eu preciso vigiar a minha vida mais que os outros. Eu preciso estar atento ao que eu estou pensando mais que os outros. Porque nós não podemos pensar que nós estamos blindados na graça e nós não vamos vacilar. Vou abrir um exemplo aqui, né? Uma pessoa aí que é coordenadora de um grupo de oração, uma pessoa aí que é coordenadora da messe, da equipe da liturgia, uma pessoa aí que é responsável pelo ECC da vida. Uau! Está ali representando os casais, está ali representando os ministros da Eucaristia, mas tem uma fraqueza. Sabe qual que é? A fraqueza, por exemplo, do roubo. Essa pessoa, ela tem dificuldade com dinheiro. Então, a oportunidade que ela tem, ela passa os outros para trás. A oportunidade que ela tem, ela rouba mesmo. Ela mente. Mas ela está lá coordenando. E ela tem atitudes tendenciosas à desonestidade. Essas pessoas, elas precisam falar assim, peraí, eu não sou uma pessoa equilibrada com dinheiro, eu preciso primeiro me tratar. Que isso pode acontecer? Claro que pode. Gente, isso pode acontecer. Isso pode acontecer com uma pessoa que tem dificuldade com o dinheiro, uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar porque ela tende a cometer o adultério, ela tende a trair o seu cônjuge. Às vezes a pessoa, ela tem uma tendência a gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Não quer dizer que ela não possa ser autoridade. Ela pode, mas ela precisa ter consciência de que ela tem uma fraqueza. E ela precisa fechar as brechas daquela fraqueza. Ela precisa se tratar. Não é porque eu fui eleita a alguém, não é porque eu fui ungida para ser um sacerdote, os homens, né, agora dizendo, não é porque eles foram ungidos para ser um sacerdote que eles não têm a parte humana para cuidar. Tem. Todo mundo tem. Até o Papa tem. Veja só, o que Jesus está dizendo é, as pessoas têm capacidade para falar, mas nem todas têm para viver. A vivência é constante. A mudança é constante. Nós precisamos estar atentos a isso. Gente,
A fofoca, quem é fofoqueiro? Coloca lá, né, uma pessoa que tem uma fala maravilhosa para coordenar, por exemplo, os ministros que fazem a celebração da palavra. Vamos dizer assim, né? E eles estão ali, mas saiu daquele momento, você olha assim, você fala assim, meu Deus, como aquela pessoa sabe falar, como aquela pessoa sabe interpretar a palavra de Deus, mas ela desceu do altar. Ela é aquela que fala mal de todo mundo, que critica todo mundo. E aí o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que ali, naquele momento, nem é ela que fala, é Deus que usa dela para falar até nós. E que nós podemos muito bem ouvir. Mas nós precisamos ter uma consciência acordada. O que me cabe, eu pego para mim. O que não me cabe, tchau. É isso que Jesus está querendo nos dizer neste evangelho de hoje. E, gente, isso é uma coisa que acontece nos dias de hoje em todos os lugares. E muitas pessoas que estão às vezes na frente, um chefe, um pai de família, uma mãe de família, uma liderança na igreja, que seja, muitas das vezes é imposto algo que ela também não consegue fazer. E aquele jugo começa a pesar. Só que eu preciso olhar verdadeiramente o que Deus me pede. E veja bem, Deus, ele não muda a estrutura das coisas. Porque Deus já é um ser encerrado. Deus já é um ser pronto. Eu e você estamos num processo. Nós estamos num processo de quê? De vida, um processo de amadurecimento, um processo de santidade. Deus já está num ser totalmente completo. Deus não tem que mudar nada. Deus não tem que trabalhar nada nele. Ele já está pronto. Eu e você estamos num processo de mudança constantemente. Reconheça isso. Coloca a mão no seu peito e diga: eu estou num processo de mudança constante. Deus não. Então, o que Deus já nos colocou através das Sagradas Escrituras não muda. Não muda. Gente, nós pregamos que Deus é o Deus do impossível. E para Ele, nada é impossível. Só que existem coisas que estão dentro da estrutura que Ele já criou. Vou dar um exemplo. 2 mais 2. 2 mais 2 é quanto, gente? 2 mais 2 é 4. Pronto. 2 mais 2 são 4. E isso é uma estrutura lógica que o próprio Deus criou. Então, nunca vai mudar. 2 mais 2 não vai ser 8. 2 mais 2 não serão 5. 2 mais 2 vão ser 4. E pronto. É isso. Há coisas que às vezes a gente quer que Deus faça. Ontem eu confesso que eu fiquei um pouco mexida com uma pessoa que me pediu um conselho. Ela disse assim, Nanusa, ela disse assim que ela estava vivendo um relacionamento e que ela precisava de um conselho. Que ela estava vivendo um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa estava muito infeliz no casamento dela. E que ela estava vendo o sofrimento daquele homem dentro do casamento dele. E ela se aproximou dele para aconselhá-lo. E os dois começaram, então, a se encontrar. E aí ela teve coragem de me perguntar se o que ela estava fazendo era errado. Ela disse assim, eu não estou fazendo um ato de caridade porque eu estou fazendo alguém feliz. Gente, eu disse para ela assim, você está fazendo um ato de ir para o inferno, porque você está cometendo o adultério. E adultério é pecado mortal. Isso está dentro dos 10 mandamentos. E isso não vai mudar. Caridade é uma coisa, safadeza e sem vergonhice é outra.
Você precisa acordar enquanto é tempo, porque a tua alma está em risco de ir para o inferno. Se você morrer hoje sem arrependimento, você vai para o inferno. Eu disse para ela isso. Veja que as pessoas, elas não estão entendendo as coisas, ou, gente, é misericórdia mesmo, gente. É misericórdia. É umas coisas que você fala assim, meu Deus, que mundo eu estou? Nós estamos neste mundo. E aí, às vezes, a gente pensa assim, meu Deus, ela teve coragem de me dizer, Danusa, eu estou fazendo um ato de caridade. Aquele homem estava extremamente infeliz no casamento dele. O que eu estou fazendo é cuidando dele, fazendo-o feliz. Fazendo-o feliz, eu disse para ela, felicidade não é abrir as pernas para um homem casado. Isso não é felicidade. Isso para mim é se render aos prazeres. Esse homem tem um compromisso público com uma outra mulher. Diante de Deus e diante de testemunhas. E assim, não é só na questão disso, gente. Existem tantas outras ocasiões que às vezes a gente fala assim, será que isso tá certo? Será que... Gente, presta atenção, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é muito sério. Nós precisamos alinhar a nossa pregação, a nossa fala. E aqui eu não estou falando de quem já é pregador da palavra, de quem está envolvido com a igreja, não. Eu estou falando para você que é apenas participante das lives aqui de manhã. Eu quero falar com você que talvez não está envolvido em movimento nenhum da igreja. Você só vai na sua missa, amém, glória a Deus. Mas você precisa ter consciência de que Jesus te salvou. Você já é uma pessoa salva, mas você precisa concordar com a salvação. Você precisa andar em concordância com a salvação. A sua cabeça, principalmente os teus pensamentos, eles precisam estar em concordância com a salvação que Jesus te deu. E eu quero que você entenda uma coisa. O mundo pode ter mudado, mas a lei e as palavras de Deus não mudaram. Deus não é um ser mutável. Deus, ele já está pronto, encerrado. Eu e você é que precisamos nos assemelhar a ele. Então vamos parar com essas conversas, gente. Vamos parar com essas ideias que são contrárias. O que é caridade? Gente, essa palavra caridade é uma coisa tão... Caridade é eu colocar esse homem no lugar e falar para ele assim, olha meu filho, se você está triste com a tua esposa, dá um jeito de reconciliar com ela. Porque você casou com ela e você assumiu um juramento diante de Deus e diante das pessoas que você seria com ela até o fim. Então dá um jeito de promar teu corpo, dá um jeito de procurar um padre, dá um jeito de procurar um casal para ajudar vocês e sai dessa vida de safadeza, porque você tá indo também pro inferno. Isso para mim é um ato de caridade. Agora começar a alisar esse homem, começar a levar esse homem pra cama, isso é ato de caridade, isso é ato de perversidade. Isso aí é uma mente perversa. É uma mente diabólica que já ocupou totalmente. Gente, presta atenção. O conceito de caridade foi perdido totalmente. Totalmente. E nós precisamos nos alertar. Sabe por quê? Porque isso pode acontecer comigo e com você. Isso pode. Não pense que isso não pode acontecer com a gente, que pode. Pode. Pode sim. Com qualquer um de nós. Veja, Deus não muda a sua estrutura de quem Ele é. Deus já é encerrado. Deus já está pronto. Veja só, Jesus, ele reconhece neste evangelho a verdade da pregação. A pregação precisa ser feita. Mas quem prega está num processo constante de mudança. Entenda isso, esse processo de mudança, que eu e você estamos nele. Eu estou nesse processo, você está nesse processo. E em nome de Jesus, nós vamos encerrar esse processo de mudança somente quando Jesus nos chamar. Amém? Amém? Por isso hoje é um dia da gente estar prestando atenção.
Hoje é um dia da gente pegar essa meditação, gente, e ficar repetindo ela. Pega mais vezes hoje. Pega ela ao meio-dia. Pega ela de tarde. Sabe, hoje é um dia de você falar assim, peraí, o que está acontecendo com a minha vida? O que é verdade dentro de mim? O que é ilusão? O que eu estou deixando entrar? Vigia. Vigia. Começa a vigiar. Começa a vigiar. Começa a falar assim, peraí, o que é real dentro de mim? O que eu estou deixando entrar? Peraí. Peraí. O que é real? Faça isso. Deixa a presença do Espírito Santo de Deus chegar até as periferias da tua alma e despertar você. Sabe, começa a fazer isso. Começa, porque gente, hoje em dia as palavras já não têm mais o verdadeiro sentido, porque as pessoas estão mudando, mas Deus não mudou. A caridade é uma coisa. Caridade é uma coisa, caridade ela está envolvida com a verdade. Então vamos nos atentar. Sabe por quê? Porque eu corro o risco de achar que caridade também é isso. Dependendo da forma com que a pessoa me fala, me aborda, se eu não estiver no espírito, eu concordo. Então vamos nos atentar. Vamos buscar a santidade nessa quaresma, meus irmãos. Eu me preocupo muito e eu estou muito preocupada com esse final dos tempos. Com essas mortes, essas doenças. Gente, nós precisamos nos preparar, porque ninguém sabe o que está por vir. Essa noite o Senhor me acordou, gente, 3:30 da manhã, eu não dormi mais. Jesus me falava, Danusa, reze pelas pessoas, e eu comecei a rezar. É o final dos tempos. Nós não temos noção, nós precisamos endireitar a nossa vida aqui dentro, ó. Eu não tô falando de endireitar as coisas do lado de fora, não, mas é aqui, ó. Gente, precisamos rezar. Gente, nós precisamos unir a nossa vontade à de Deus, porque é tanta diferença, né? Deus tá pedindo uma coisa, eu quero outra. Deus tá falando uma coisa, eu quero outra. Porque é bom, gente, o que é realmente bom. Eu vou parar, porque a gente já passou 10 minutos do prazo. Que o seu dia seja um dia de reflexão, que a sua vida seja, nesse dia de hoje, incomodada pelo Espírito, igual a minha está sendo. Que Deus fale ao seu coração dentro daquilo que você precisa ouvir. E não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Amém? E hoje à noite nós temos a novena, às 20h30, estamos aí no nosso 6º dia da novena, a São José. Que Deus te abençoe, que a sua alma esteja hoje atenta a todo esse movimento que Deus está nos permitindo viver. Deus abençoe, um bom dia com Jesus, Maria e José.